Bom, boa noite a todos. Inicialmente queria agradecer aí o pessoal do Conselho da Administração, a Cicely, do Residencial Campos do Conde. Para a gente é um privilégio estar batendo um papo com vocês hoje. Me ajudem aí se vocês estão ouvindo bem. Tá tudo bem aí? Tudo ok? Alto, claro. Ótimo. Sou Luciano Ribeiro, sou responsável técnico da empresa Desinsecta. Temos unidades em Santo André, Campinas e Piracicaba também. A gente atende hoje principalmente o estado de São Paulo, mas atendemos alguns outros projetos em outros estados também. E nosso objetivo hoje é bater um papo com vocês. A gente vai fazer uma pequena apresentação e depois sobra um tempo para a gente fazer algumas perguntas e bater um papo. Uma pequena apresentação sobre controle de pragas urbanas em condomínios residenciais. Quais são os desafios que nós estamos encontrando, que vocês encontram como clientes nossos, e as empresas, o que têm feito nesse momento no mercado, com o aumento de número, né, de condomínios, porque a gente tem que entender que os condomínios horizontais, principalmente, eles vieram para substituir uma necessidade, né, que a gente tem, de sair de um apartamento. Alguns preferem, e esses condomínios estão aumentando em grande quantidade, e muitas vezes a gente não quer, junto com essa decisão nossa, as características, né, ou os desafios que uma casa com uma piscina, com jardim, e com as pragas também, né, que aparecem nesses locais. A gente muitas vezes quer a vida que a gente tinha num apartamento, tranquila, isolada, porém agora com mais espaço, mais verde, gramado, jardins, né, piscina, água, e vizinhos que também têm isso, né, são condomínios, grandes condomínios, e que tem uma área verde muito grande. Então, muitas vezes a gente quer essa tranquilidade, mas não quer assumir as responsabilidades, né, ou aceitar as diferenças que são de trabalhar e de morar, né, nesses condomínios. Eu sou engenheiro agrônomo, já trabalho no controle de pragas urbanas há mais de 25 anos. Fiz o mestrado na área de entomologia. Entomologia é o estudo dos insetos, na Unesp, em Jaboticabal. E fiz o meu doutorado na Exalc, que é o campus de Piracicaba, da USP, onde também trabalhei com entomologia. E são poucos profissionais que trabalham nessa área. Hoje eu sou professor convidado também da Exalc, USP, né, para falar sobre pragas urbanas, e de outras instituições, outras universidades também, PUC, Universidade do Brasil e algumas outras, né. E a gente participa da formação desses profissionais, de empresas de controle de pragas, porque é um mercado muito novo, um mercado em ascensão, mas um mercado muito novo. E que há necessidade de formação desses profissionais, porque antigamente esse projeto, né, e esse programa de controle de pragas, ele era praticamente desenvolvido por pequenas empresas. E as necessidades aumentaram. A gente fala de um mercado, o B2C, que é a empresa com o consumidor final, mas também trabalhamos no B2B, que é empresa, com projetos dentro de empresas de controle de pragas. Todas as empresas que vocês trabalham ou se relacionam, obrigatoriamente tem que ter um projeto de controle de pragas, com uma frequência determinada. Então, a gente está inserido ou na nossa residência, ou nas empresas onde trabalhamos, ou que somos proprietários, ou que somos colaboradores, nesse projeto de controle de pragas urbanas também. A primeira pergunta que a gente faz é: por que a gente controla pragas urbanas no condomínio, né? A gente sabe que as pragas, além da presença dela incomodar as pessoas, elas são também vetores de doenças e causam um mal-estar às pessoas, através das suas fezes, da sua presença, de revirar lixo, no caso de roedores, por exemplo, de pombos, morcegos, animais silvestres. Hoje a gente tem visto alguns animais silvestres, como o coatis, por exemplo. Ele pode ser considerado praga, mas como é um animal silvestre, a forma de ação sobre esses animais, como capivara, morcego, maritaca, a gente não pode simplesmente eliminar esses animais. Então, por que a gente faz o controle? Para a gente deixar esse ambiente saudável, esse ambiente adequado, esse ambiente gostoso da gente morar, né? Um condomínio
com um gramado, e a gente fala de várias pragas, né? Mesmo plantas daninhas, né? Plantas invasoras em gramados, formigueiros em áreas comuns, tudo isso são pragas que, morando em um condomínio horizontal, principalmente, um condomínio de casas, a gente vai encontrar no nosso dia a dia. A gente precisa lembrar que as pragas são sazonais. Há pouco tempo, vocês viram aí aquela revoada de pequenos besouros, né? Aqueles besouros marronzinhos, brilhantes. A gente viu revoadas de siriri, que são cupins, o aleluia, né, que a gente chama, revoadas de formigas também, principalmente no final do ano. Na época mais frio, eu tenho a presença de alguns roedores e menos insetos, porém a gente tem notado que com o aumento da temperatura e a mudança climática que nós estamos sofrendo, essa sazonalidade também tem mudado. E ela tem sido menos importante, porque hoje as altas temperaturas e o índice pluviométrico mais elevado em alguns lugares têm mantido as populações desses insetos e dessas pragas elevadas. Então, a sazonalidade hoje tem perdido um pouco da sua importância e a gente trata diferentes pragas durante todos os meses e as épocas do ano, né? Aqui, ó, a gente vê uma baratinha, por exemplo, que pode estar no refeitório, que pode estar na nossa residência. Quando eu vou falar de condomínio, eu estou falando de dentro da sua casa, estou falando das áreas comuns do condomínio, estou falando da área de lazer das crianças, estou falando das vias públicas, todas as áreas que congregam esse ambiente chamado condomínio. Então, aqui eu tenho uma baratinha que andou numa plaquinha de Petri, e veja só os micro-organismos que essa baratinha estava carreando depois. Todos esses micro-organismos estavam aqui, ó, no corpo dela, e depois eles foram aqui, foram desenvolvendo aqui, só para mostrar que essas baratinhas são carreadoras de micro-organismos também, né? Veja essa daqui, uma periplaneta americana, que é uma barata maior, com os micro-organismos. Essa é aquela que a gente chama de cascuda voadora, né? A baratona, e os micro-organismos que elas carregam também. Percebam aqui, ó, algumas formigas e os micro-organismos que essas formigas estavam carregando. Então, o principal ponto, além da sua presença e tornar um ambiente desagradável para a gente viver, nós temos esses insetos como potenciais carreadores de micro-organismos, podendo eles ser patogênicos ou não, serem mais importantes ou menos importantes. Aqui, ó, essa é uma situação que a gente vê, percebam aqui um roedor dentro de um balcão refrigerado de um açougue, né, com carne aqui. A gente percebe isso em alguns clientes, a gente percebe isso não é tão incomum, é lógico que não dentro de um balcão refrigerado desse, mas a presença de roedores é muito comum em alguns pontos comerciais, de restaurantes, de supermercados, por isso existe uma legislação que obriga todo estabelecimento comercial ter uma empresa que preste serviço de controle de pragas minimamente mensal. É uma RDC da Anvisa, número 622. Então, nós temos que ter um projeto de controle de pragas em todos os estabelecimentos comerciais, alimentícios ou não, tá? Tem um CNPJ, ônibus, escolas, hotéis. Muitas vezes o que acontece é que a fiscalização não tem sido eficiente e não tem se importado com a necessidade dessa frequência minimamente mensal. Aqui, ó, para a gente ver um bebedouro de uma área comum, de uma residência, nós tiramos essa tampa desse bebedouro aqui, não estava saindo água no bebedouro, o galão estava aqui e a gente enxergava, né? Nós tiramos essa cúpula. Quando a gente tirou, veja o que tinha lá dentro. Um rato morto aqui, porque ele entrou por essa abertura e começou a beber água, caiu aqui, morreu afogado, e os moradores dessa residência ou desse estabelecimento comercial começaram a sentir o odor da água, e quando abriram aqui para verificar, tinha um rato e uma barata mortos aqui dentro. Estão me ouvindo aí? Tudo bem? Ok? Estão me ouvindo? Nossa, tá direitinho. Obrigado. Obrigado. Aqui algumas pragas que as empresas de controle de pragas hoje têm sido chamadas, aqui o carrapato, né? Aqui o cupim de madeira seca que a gente não enxerga, a barata, periplaneta americana, a blatela germânica, os carunchos, moscas. Olha essa foto aqui, a gente vai falar um pouquinho deles. Olha um escorpião, que é uma fêmea com os filhotes nas costas aqui, ó.
que também a gente vai desmistificar alguma coisa hoje, porque existe controle químico para escorpiões. Já existe produto registrado e são muito eficientes para essa função. Aqui as baratas, a gente, só para citar, tem a oteca da barata e as fases jovens da barata aqui, que estão principalmente dentro das tubulações de esgoto. Então, no condomínio, em todos os condomínios, nós temos que ter um projeto de controle de pragas com visitas minimamente mensais e que atuem nas áreas de tubulações, que sejam feitas mensalmente, nas áreas comuns, nos parques para evitar formigas, por exemplo, porque essas baratas ficam aqui dentro dessas caixas. A caixa pode estar fechada, mas ela vai começar a sair em outro lugar. E a sua linha de esgoto, ela está conectada muitas vezes com a linha de esgoto do condomínio também. Então, você tem que tratar a sua residência e o condomínio tem que fazer o tratamento nas caixas de esgoto também. Porque senão essas baratas, com o passar do tempo, elas podem começar a sair pelas tubulações. E um caso que aconteceu com a gente teve um desafio para descobrir o que estava acontecendo, é que algumas caixas de inspeção na frente das residências, elas estavam rebaixando naturalmente, né? Elas estavam ali se assentando naturalmente e as tampas ficavam por cima do gramado ou mesmo embaixo do gramado, porém criavam um vão embaixo dessas tampas e as baratas começavam a sair no gramado dessas residências, até a gente descobrir que era isso que estava acontecendo e descobrir aquelas caixas ali. Muitas vezes a gente vê em residências baratas saindo sobre a laje, porque existem tubulações e alguns respiros de tubulações de esgoto que são lançadas na laje, e ali pode sair escorpião. A gente teve um problema desse num condomínio em Campinas, saindo escorpião e caindo pela tubulação de ar ou de ventilação dentro da residência desse morador. Os escorpiões saíam pela tubulação de esgoto, pelo respiro, as baratas saíam lá, ficavam na laje, caíam na tubulação de água pluvial e passavam pela tubulação de ventilação também, e caíam dentro da residência desse cliente nosso em Campinas. Aqui as moscas também, que aí a gente tem alguns desafios em áreas comuns, né? Que existem armadilhas luminosas para controlar essas moscas. As moscas podem, dependendo do ambiente, elas podem incomodar um churrasco, ou uma festinha, um jantar que nós estamos fazendo numa área comum, ou mesmo em nossas residências, né? Essas são as principais pragas. Aqui os roedores, 3 espécies importantes de roedores, o camundongo, aqui são adultos de espécies diferentes. Então, o camundongo, que é o Mus musculus, o rato de forro aqui, que é o Ratus ratus, o Ratus norvégicus, que é a ratazana, que é a rato de esgoto. Esse rato aqui é o chamado rato preto, que é aquele rato que desce para comer ração do nosso cachorro, do nosso pet, ele sobe e fica na laje nossa ou andando na estrutura do nosso telhado. Aqui as fezes desses roedores, porque quando nós somos chamados para um controle de pragas em alguma residência ou alguma empresa, normalmente nós vamos encontrar as fezes desse roedor e o ambiente e o material roído por ele. E as fezes nos darão aqui indicativos de que espécie que é, e cada espécie tem um tipo diferente de tratamento. Importante a gente lembrar que, assim, por muito tempo o controle de pragas ele foi deixado de lado. A gente utilizava produtos agrícolas, usava empresas que pegavam produtos agrícolas e pedia para aplicar na nossa casa, na nossa empresa. Hoje não existe isso mais. Hoje não é para existir, até existe uma tendência aí de alguns ainda continuarem fazendo, mas esse trabalho está muito mais qualificado, e a gente tem uma condição de fazer um trabalho muito melhor do que simplesmente desviar produto de área agrícola, coisa que é proibido, comprar aqueles produtos que vocês conhecem aí na agropecuária. Tem um inseticida que é muito famoso aí, que está lá, e isso é proibido. Está escrito lá que é de uso veterinário, não é para vender para a gente, nós não podemos comprar e muito menos utilizar em casa. E aqueles que a gente compra lá na 25 de março, lá que tem o pessoal vendendo, tudo aquilo é proibido. E muito tóxico e pode, além de causar problema meio ambiente, pode te intoxicar, pode intoxicar seu pet e vai intoxicar aquele ambiente que a gente está vivendo ali. Aqui, um roedor saindo dentro de uma tubulação de esgoto. Eu já vi isso acontecendo no 3º andar de um prédio.
Mas nas casas térreas, isso é comum acontecer, principalmente quando eu tenho ração ou tenho alimento disponível, ou é um banheiro que a gente não utiliza, aquele quartinho do lado de fora, aquilo que virou um despejo, e esses roedores podem acabar saindo. Hoje existem algumas válvulas, né, que o pessoal utiliza, mas tem dado muito problema, porque ela tem uma mola de fluxo contrário, na verdade, né, e não permite esse roedor entrar na tubulação, mas isso para algumas condições mais modernas. Nas casas mais antigas, isso com certeza não era utilizado ainda. E veja aí, o roedor ele sai de dentro da tubulação, vai comer alguma coisa ali e vai voltar para dentro dessa tubulação e voltar para a toca dele ou para o ambiente onde ele fica escondido, né? O que a gente faz, e pode ser feito na casa de vocês, depois eu vou deixar alguns contatos nossos, não quer dizer que vocês precisam fazer com a Desinsekta, estou aqui hoje muito mais como um consultor e clareando, né, algumas ideias aqui, batendo um papo com vocês sobre algumas ideias, porque isso acaba gerando oportunidades de mercado, de negócios para nós também. Vocês podem usar a empresa que vocês quiserem. Primeira coisa é procurar no site da APRAG se essas empresas são credenciadas e se elas estão regularmente registradas na APRAG, que é a nossa entidade de classe, que vai dizer que a empresa que está ali está regularmente constituída. Vocês podem contratar para a empresa de vocês, como você tem um piscineiro, como você tem um jardineiro, você pode ter uma empresa de controle de pragas que vá periodicamente, mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, na sua casa para fazer a desinsetização. Você já monta uma agenda, nós fazemos isso com nossos clientes, você paga mensalmente uma tarifa, e aí a gente visita periodicamente a sua casa, porque nenhum produto dura mais que 6 meses na sua casa. O ideal é nós termos uma frequência ali trimestral. Por que eu faço semestral e tem gente que faz anual? Porque eu aplico inseticida, esse poder residual do inseticida vai caindo, mas a população também foi eliminada. Então, se a população foi eliminada, até ela crescer de novo, vai dar esse tempo, essa sobrevida aí de não aparecer pragas. Mas se eu quiser ser preventivo, nós podemos pensar em fazer tratamentos trimestrais, por exemplo. O inseticida que eu aplico para controle de escorpião, ele tem uma durabilidade máxima de 3 meses, que ele continuará sendo eficiente para o controle de escorpiões. Então, mais tempo que isso, ele não vai funcionar. E o que a gente faz é o controle integrado de pragas. Não somos uma dedetizadora mais. Hoje a gente promove bem-estar. O que a gente quer é deixar a sua casa mais agradável, deixar a sua casa mais segura, sem escorpião, sem pulga, sem carrapato, para que você se sinta melhor e aproveite melhor, desfrute os seus momentos dentro da sua residência. E os seus pets também, porque o controle de pragas dentro da sua residência vai favorecer também que os seus pets se mantenham sem praga, sem carrapato, sem pulga também. Tanto vocês já devem ter passado por situações desse tipo, que você leva o pet no médico veterinário, se ele tiver com pulga, ele vai falar para você, precisa fazer uma desinsetização. E hoje já existem projetos e programas pet friendly. Não quer dizer que temos produtos que vamos intoxicar os nossos animais. Hoje isso já não acontece mais, acontecia antigamente porque eram produtos que não eram padronizados e que não eram registrados para utilização dentro de residência. Hoje isso tudo é muito mais seguro. Então nosso objetivo é fazer o controle integrado de pragas, não apenas aplicar inseticida, mas dizer para você sobre os pontos fracos, sobre como fazer para manter ralos, sifões, telas, as proteções e as barreiras físicas que você pode colocar no seu imóvel. Todo o nosso material, quando eu tenho um contrato estabelecido, ele é registrado e você tem no seu computador, você tem acesso ao nosso sistema, a gente não utiliza mais papel, nosso aplicador vai usar o celular dele e vai fazer o registro. Isso não para o serviço avulso, isso para a sua empresa ou para os lugares que vão manter um contrato com a gente, que tem a necessidade de ter toda essa documentação periodicamente atualizada, né? Quando você registra e faz um serviço com nossa empresa, esse trabalho é registrado e você receberá por e-mail a nossa ordem de serviço, a proposta para aprovação. Toda a praga está na sua casa por causa desses 4 As: acesso, água, abrigo e alimento.
É nisso aqui que a gente tem que se atentar. Por que que a barata está lá? Por que que o rato está lá? Por que que o gambá, o saruê está indo lá? Por que que tem cobra, né? Eu ouvi que tem algumas pessoas e que vocês têm tido alguns casos desse tipo. Por que que tem cobra aparecendo perto de casa? Por que que tem capivara nadando em piscina de condomínios? O que está acontecendo? Pensem na água, no alimento, no abrigo e no acesso. Porque se nós tirarmos esses 4 As aqui, com certeza a gente reduz a possibilidade dessas pragas em nossos ambientes. Toda praga, ela tem seu potencial biológico, que vai permitir ela se multiplicar dentro da sua casa, e o seu potencial migratório, que vai ser, ela se multiplica dentro da sua casa e sai para a casa do vizinho, ou vem da casa do vizinho e entra na sua casa. Então eu tenho esses dois movimentos, uma população se desenvolvendo dentro da sua casa e a possibilidade dela migrar de uma área para outra. Nós atuamos nessas duas coisas. Eu elimino essa possibilidade dela criar dentro, dela se multiplicar dentro da sua casa com a aplicação de inseticida e isca raticida, e indico para vocês por onde elas podem estar entrando e saindo e que elas estão acessando o seu imóvel. Uma coisa importante dentro do controle químico, que a gente precisa deixar muito claro aqui, é que o inseticida, ele não tem efeito repelente, nenhum deles. Então eu aplico inseticida e eu vou resolver o problema e matar aquele inseto, porque ele vai tentar entrar de novo na minha casa, vai entrar em contato com o inseticida e aí ele vai morrer. Então não quer dizer aquela história de que se todo mundo fizer na casa dele, no apartamento dele, por exemplo, e eu não fizer na minha casa, eles vão sair da casa do vizinho e vão para minha casa. É mentira isso. Porque depois que ele entrou em contato com inseticida, ele morre. E ele não vai saber que na sua casa não tem inseticida. Então, o inseticida ele não tem efeito repelente. O modo de ação dele é por contato. Dentro dos nossos trabalhos, você tem a garantia de assistência técnica. O que é a garantia de assistência técnica? É o tempo em que você ainda pode ligar para nós e nós vamos refazer localizadamente aquele serviço de controle de pragas na sua casa. Ah, está aparecendo alguma coisa do lado de fora. Então, dentro daquele período de 3 ou 6 meses, que depende do serviço que você vai fazer, nós ainda podemos retornar sem custo a sua casa para refazer e deixar aquele projeto ainda funcionando, né? Aquele serviço ainda funcionando por mais um tempo. Dentro dos nossos serviços, nós utilizamos inseticidas de amplo espectro. O que quer dizer isso? Ele funciona para formiga, funciona para barata, funciona para pernilongo, funciona para mosca. Ele tem um amplo espectro, porém a forma de aplicação para mosca e pernilongo é de uma maneira. Para barata e formiga é de outra maneira. Então, o inseticida, às vezes, é o mesmo inseticida que vai matar escorpião e vai matar esses outros insetos, mas a forma de aplicação é que é importante. Por isso é um trabalho diferenciado, não é só, como o pessoal fala, né? Põe num balde, põe num pano e sai passando por aí. Não é assim que funciona. Nós temos uma aplicação que é diferenciada para cada tipo de praga e para cada tipo de situação que nós temos. Elevado poder residual quer dizer que ele vai durar bastante tempo, porque hoje nós temos inseticidas microencapsulados que dão um poder residual maior e uma duração e uma eficiência desse controle, né, por mais tempo. E todos os produtos registrados no Ministério da Saúde e não Ministério da Agricultura, porque muitas vezes tem gente desviando o produto do Ministério da Agricultura para a área domiciliar e para a área urbana. Aqui os portas-iscas, que dependendo, ou na sua empresa ou no condomínio, nós instalamos para colocar isca raticida dentro dele, e aí, depois que o roedor consome essas iscas raticidas, eles vão ficar com as fezes azuladas. Ele precisa comer uma vez só. Depois que ele consumiu a isca raticida por uma vez, em uma semana ele vai morrer. Aqui algumas placas adesivas, não vou ficar explorando isso, mas se eu tenho uma situação de risco, eu posso colocar uma cola como se fosse uma ratoeira e ele vai colar esse roedor aqui e o roedor vai morrer depois colado aqui. Nas residências de vocês, e a gente tem uma palestra específica para isso, nós temos os cupins, que podem ser o cupim de madeira seca, que é esse aqui do centro, o cupim subterrâneo,
que é aquele que vai fazer um túnelzinho, vai subir e vai se alimentar. E o cupim arborícola, que cresce principalmente em árvores, que tem essa cara aqui, ó, chamado Nasutitermes. Veja aqui, ó. Esse daqui é o cupim que dá em peça de madeira, que vocês já viram em algumas portas, em alguns lugares, diferente da broca. Quando eu tenho pozinho fino, é uma broca e é um inseto que vai estar fazendo um furo ali na sua madeira e vai estar colocando para fora esse pozinho. Aqui são as fezes do cupim. Esse é um tipo de cupim, um tipo de tratamento que posso ter em áreas comuns do condomínio, posso ter em todo o mobiliário do condomínio. MDF não é prato predileto desse tipo de praga aqui, mas ele pode até tentar se alimentar, os cupins, tá? O Nasutiterme é aquele que dá em árvores, que vocês já viram desse tipo. Você pode ter na área do seu condomínio algumas coisas desse tipo. Não confundir com aquele ninho de Irapuá, que é aquela abelha, tá? Mas aqui alguns cupins também em árvores que podem chegar e podem danificar o seu toda a estrutura celulósica, né? Papel, madeira que você tenha dentro do seu apartamento. Eles chamam às vezes de cupim de concreto porque ele vai tentar desagregar algumas partículas de concreto e passar por algumas fissuras para chegar na sua casa. Veja essa imagem aqui, ó. Aqui a gente teve um cupim que consumiu essa árvore e aqui, ó, próximo à queda aqui de um alambrado, e aqui é um campinho de futebol. Veja aqui só um detalhe. Vocês estão vendo aí a imagem passando? Sim, está passando. Ótimo. Isso a gente tem para todo lado esse tipo de dano. E alguns casos graves levando à morte de pessoas aí dentro de alguns parques, né? A gente tem ouvido isso no noticiário da TV de vez em quando. Aqui veja a poda, né? Eles fizeram a poda da árvore aqui, um lado quase caindo em cima do campo de futebol, e vocês vão ver o cupim aqui. Essas são pragas que vocês podem encontrar no seu parque, né? Vegetativo, na sua área. Olha os cupins ativos, ó, nessa árvore também. Então, as árvores do condomínio, as árvores da sua casa estão sujeitas a esse tipo de ataque, né? Aqui o cupim subterrâneo, que é aquele ali que a gente viu, e ele sobe pela sua casa ou pelas edificações através das prumadas aqui, ó, em juntas de dilatação. Ele vive na terra, sobe na sua casa, se alimenta e desce de novo, fazendo esses túneis aqui, ó. Veja na biblioteca, ó, o que ele estava fazendo, e a pessoa nem percebe. E ele está comendo os livros, olha, fazendo isso com aqueles livros lá. Então, aqueles armários que a gente esquece, que está muito tempo lá, eu posso ter o álbum de formatura, álbum de casamento, e em um final de semana o cupim pode subir e fazer esse estrago. A saída para isso são as barreiras químicas, né? Isso aqui, ó, é uma cobertura na Avenida Paulista, ali perto da Avenida Paulista, e a empresa que estava lá estava tentando achar o ninho do cupim. Isso não existe, tá? Ele quebrou toda a laje da estrutura aqui, ó, toda a estrutural da cobertura desse apartamento procurando o ninho de cupim. Isso é empresa pouco qualificada que não sabe fazer o controle de pragas, né? E aí nós fomos chamados para tentar melhorar essa situação aí, descobrir e eliminar o cupim. Existem algumas estratégias, que é a isca cupinicida, que aí eu não aplico inseticida, eu uso, são iscas embebidas em inseticida, que esse cupim vai consumir e vai levar para o ninho e vai eliminar aquela colônia. Hoje em dia, a gente tem ouvido falar, eu vou falar um pouquinho aqui de maneira rápida também do Aedes aegypti. Vocês todos já sabem onde nós encontramos mais problemas, né? Esse inseto, esse mosquito, ele está espalhado em todo o nosso país. Ele está presente muito próximo da gente. A gente nem percebe tanto o Culex, né, que é aquele mosquito cinza, né, que a gente tinha antigamente. E o Aedes aegypti hoje, ele é muito comum em uma distribuição muito ampla dentro do nosso país e das regiões que nós estamos trabalhando ou que a gente está vivendo. Então, hoje não adianta muito querer saber se o mosquito tem o vírus ou não tem o vírus, porque o que a gente tem que fazer é a prevenção. Então, o principal ponto é a utilização de repelente, porque nós estamos expostos, nossas crianças nas escolas principalmente, e eles vão de bermuda,
Quem está com calça e está com o sapato fechado está muito menos exposto do que as nossas crianças. Os idosos em casa também, né, que estão ali às vezes com pouca mobilidade, estão mais quietos dentro de casa, também expostos, e a gente está no meio, nesse momento, de uma guerra contra esse mosquito, né? Aqui todos vocês já conhecem, a fase jovem, primeiro ele coloca os ovos, a fase jovem é uma larva, eu tenho a pupa, que é aquática também, ele muda a característica, ele fica desse jeitinho aqui, e depois o adulto fechando esse ciclo novamente, né? E antigamente o fumacê tem aparecido aí no Instagram e várias redes sociais, o pessoal dando um banho de fumaça em todo mundo. Isso é proibido hoje, porque causa, além da intoxicação de muitas pessoas, um desequilíbrio da fauna nesses ambientes. Então, os projetos hoje de controle de dengue não são mais com esse fumacê, são com estratégias mais inteligentes. E muito cuidado com as suas calhas, cuidado com aquelas grelhas, porque são lugares que normalmente a gente não olha e os mosquitos estão proliferando ali, tá? Aqui, ó, um ponto que as pessoas me pedem nessas palestras em condomínios para falar um pouco de escorpião. Eu não estou aqui para dar opinião, eu estou aqui para trazer informação, porque eu sei que uma das dúvidas de vocês já ouviram falar, é sobre galinha d'Angola, né, a utilização de galinha d'Angola. Eu vou trazer um material aqui para vocês. São duas espécies importantes de escorpiões, o escorpião amarelo e o escorpião marrom. Aqui, alguns de seus predadores, realmente, ó, se a galinha encontrar um escorpião, ela pode até se alimentar dele, olha, até o morcego e alguns mamíferos também, algumas aves. Mas é muito difícil deles se encontrarem, porque eles são assíncronos, né? Eles não estarão no mesmo ambiente no mesmo tempo. As galinhas ali diurnas, os escorpiões noturnos, né? Eles são predadores, eles não são insetos, são aracnídeos, predadores de insetos, então eles vivem principalmente em tubulações de esgoto. E o mais, assim, que chama mais atenção, se vocês ligarem, provavelmente, nas zoonoses aí do bairro de vocês, da região de vocês, eles vão falar que não existe produto químico contra escorpiões. Existe sim. E aqui, ó, registrado pela própria Anvisa, aqui um dos produtos mais utilizados aqui por empresas de controle de pragas, que é o Demand, que é uma lambda-cialotrina fabricada pela Syngenta, por exemplo. Agora não é mais Syngenta, né? E a lambda-cialotrina, nessa formulação, ela é um microencapsulado, e esse microencapsulado é importante porque o escorpião tem essa estrutura quimiorreceptora aqui no seu abdômen, embaixo aqui do tórax dele, e que ele percebe a presença de moléculas de inseticida. Então, não é qualquer empresa realmente, nem qualquer produto que faz o controle de escorpiões, porque você tem que ter uma estratégia diferenciada. Você tem que ter um produto correto, na dose correta e sendo feito da maneira correta, porque senão o escorpião pode sim aumentar a sua atividade e aí vem os acidentes, né? Podem causar acidentes também. Aqui, ó, nós temos uma microcápsula num pelo aqui, ó, do escorpião. Veja que aqui é o pé do escorpião, ó, e essas bolinhas aqui são microcápsulas desse inseticida. O escorpião não vai perceber que tem um inseticida aderido e ele vai morrer depois de algum tempo, normalmente em menos de 24 horas, da exposição com esse inseticida. Não tem um produto só registrado, são vários produtos registrados. Aqui a microcápsula, ó. No centro dela, verde escuro aqui, o ingrediente ativo, e em volta aqui uma camada esponjosa e uma camada externa aqui, ó, que protege essa camada do ingrediente ativo. Veja esse vídeo, ó, foi feita uma aplicação de inseticida e esses escorpiões foram expostos. Deixa eu ver se ele vai. Ficou só com uma foto. Em 10 minutos, esses escorpiões vão morrer. A gente fez um vídeo acelerado, depois posso até encaminhar para vocês, e ele morre depois da aplicação em 10 minutos. Aqui é um vídeo da Escola Superior do Instituto Butantan, que fala que a galinha não é tão eficaz no controle de escorpiões, porque tem muito condomínio querendo comprar, né, galinha d'Angola para colocar nos condomínios, né? Vocês ouvem o áudio também?
Não tá abrindo o áudio, mas dá para ver a legenda aqui. Tem a legenda, né? Bom, então assim, essa questão da galinha da Angola, né, que a gente tem ouvido muito falar, primeiro que você teria que ter uma densidade populacional muito alta para que elas cobrissem toda aquela área, se funcionasse, né, toda aquela área do condomínio. E não tem nenhum estudo para isso. E já vi alguns problemas, porque aí o seu Serviços Gerais, que vai cuidar das galinhas, vai entrar na justiça, vai falar que era tratador de animais, e aí é um outro problema que acontece em relação a esse profissional que vai estar ajudando vocês ali em criar essas galinhas e manejar essas galinhas. Então, para nós aqui, não é uma opção viável, a gente não recomenda isso, utilizando informações aí do próprio Instituto Butantan, né? Aqui uma coisa importante, ó, não sei se é o caso de vocês, hoje já existe uma solução eletrônica para controle de pombos, diferente de ultrassom, diferente de gaviões, silvos de gaviões, áudios gravados que a gente ouve falar, né? Então, hoje já existe um equipamento que a gente utiliza e instala nas residências ou empresas que gera um campo eletromagnético e causa um confundimento nesse pombo e ele vai evitar, ele não vai pousar mais naquele local. Então, você desloca essa população para outro ambiente. Isso funciona muito bem. Depois eu vou deixar os contatos nossos. Quem quiser conhecer, tiver algum problema desse tipo, ou conhecer alguém que tem um problema desse tipo, pode indicar esse trabalho e assim, nós instalamos e se não for eficiente, o cliente não terá despesa nenhuma. Porque a gente acredita no resultado e que funciona, tá? Luciana, aqui, isso ó, aí funciona só para pombo? Só para pombo, é específico para pombo. Bom, essa é a apresentação que eu queria trazer para vocês. A gente dá para falar de controle de pragas aqui o dia todo, né? Tem os nossos contatos aqui, ó, se vocês quiserem anotar. Esses três de baixo, esse QR Code aí é o meu contato direto. E esses dois telefones de baixo são do nosso departamento comercial. Se vocês tiverem casos específicos para residência, projetos diferentes, e que queiram conversar com a nossa equipe, pode mandar e-mail para nós ali no comercial@desinsecta.com.br ou ligar para esses números que são WhatsApp também. Caso queiram contratar uma desinsetização, alguma coisa mais simples e mais corriqueira, podem acessar esses três telefones aqui, a nossa regional de Campinas, regional aí de São Paulo e de Piracicaba também. E aí tem as redes sociais. Eu peço para vocês, se puderem, a gente tem bastante conteúdo lá para ajudar nessa divulgação, né? No Doutor Entomologia, que nós temos aí no Instagram, e na Desinsecta também, no Instagram, para ajudar a gente a divulgar esse material, que para nós é bastante importante. Eu finalizo aqui
e a gente tem um tempinho, vou só... que eu posso conversar um pouquinho com vocês. Ô, Luciano, vamos Oi. fazer quanto tempo de pergunta que a gente pode ir abrindo aí o pessoal que está com dúvida. E intermediando aqui as perguntas, né? Peguei o que, uns 10 minutinhos, né? De pergunta. Estou de volta aqui. Vamos fazer 10 minutinhos de pergunta, então? Vamos lá. Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma Fiquem à coisa. vontade, tá? Acho que tem gente Depois, que se quiserem levantou. mandar por e-mail também, quiserem mandar pelo WhatsApp, estou à disposição de vocês. Então, pessoal, quem quiser ou falar a pergunta ou digitar aqui no chat, fica à vontade aí, tá? Cíntia pode falar, Cíntia. Oi, boa noite, Luciano. Boa noite. Você não abordou, porque no condomínio está aparecendo essas questões das cobras, né? E você conseguia falar um pouquinho como que seria feito o trabalho aí com as cobras? Você sabe, Cíntia, que assim, eu até recebi aqui uma foto de uns repelentes, né? E de vez em quando a gente encontra isso em algumas empresas também. Hoje primeiro que cobra é silvestre e a gente não pode nem alterar a ecologia dela. Esses repelentes, nós não temos nada que comprove a eficácia deles. Hoje o que a gente tem que fazer é tentar manter controle de roedores, principalmente de outros pequenos animais, o controle de pragas ativo e você ter mato roçado, você tentar evitar deixar ambientes onde elas vão estar mais protegidas, digamos assim. Mas não há nenhum produto hoje que evite ou que espante cobra. Então, assim, é muito mais estratégia mesmo de não gerar ambientes onde elas possam permanecer. Existem alguns condomínios que têm área de proteção ambiental dentro do condomínio. Na região de Piracicaba, por exemplo, hoje tem lá Coati, tem o saruê, tem onça-parda. Então, nós estamos, e pós-pandemia isso foi muito mais evidente, nós estamos no meio desses ambientes. Então, hoje é só proteção mecânica, deixando esses lugares mais limpos e mais expostos para a gente tentar evitar que elas apareçam nesses ambientes. Infelizmente, a gente não tem uma solução mais contundente e eficiente para isso, não. Tá bem, obrigada. Vale a pena lembrar aqui, ó, eu vi outro dia num condomínio um simulador de terremoto, que coloca uma barra dentro, não tem comprovação nenhuma, já vi isso e é uma dessas coisas que estão vendendo pela internet aí, né? Muitas vezes a gente acaba colocando um desse e assim, a gente tem que entender que o aparecimento de cobra não é para ser tão comum. A frequência desses animais próximo a nós não é para ser alta, né? Então, às vezes, a gente acaba colocando um dispositivo desse e aí nunca mais viu, a gente acredita que é o equipamento que fez, né? Ninguém consegue comprovar isso, mas a possibilidade de ser o equipamento, do equipamento ter funcionado para isso é muito pequena. Fala, Luciano, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Fala, Bruno. Além das cobras, a gente fala bastante de aranha, né? Você sabe se aqui nessa região tem uma incidência muito grande daquela aranha armadeira, que é uma aranha perigosa? Você sabe que a aranha armadeira, ela está presente no nosso estado, a gente tem aranha marrom também, não é em grande quantidade. O que às vezes acontece é que a gente confunde com aquela aranha de jardim, que é muito comum, uma marrom, e ela não faz teia, a gente vai cortar o gramado, ela vai aparecer, me fugiu o nome dela aqui agora. E essa aranha é muito comum, mas a armadeira não é tão presente e tão importante. Eu nunca vi, são 30 anos, eu vi um caso de uma pessoa tendo sido picada por uma aranha em uma empresa, mas a gente não está tão próximo desses animais, não. E o controle de pragas, a desinsetização, eu tenho aranhas que são terrestres e algumas são caçadoras, não são tecelãs. Se o inseticida passar perto dessa aranha, ele vai matar muito fácil.
Mas aquelas tecelãs e as aranhas terrestres, elas andam na ponta dos pés, das perninhas dela ali, elas se expõem pouco ao inseticida. E principalmente em áreas externas, onde esse inseticida vai perder a eficiência dele muito rapidamente. Então, tanto nas teias, se eu não remover aquela teia, existe a possibilidade de uma outra aranha ocupar aquela teia e não ser afetada pelo inseticida, porque o inseticida não vai ficar aderido àquela teia. Então é legal, assim, a gente saber que o controle químico também vai ajudar, mas tem que ser um controle químico constante e frequente, para que ele seja mais eficiente, aí elimine essas aranhas. Obrigado, hein? Boa noite. Nada. A Cíntia levantou a mão, se quiser falar, fica à vontade, Cíntia. Acho que foi sem querer, desculpa. Tá bom, não tem problema, tá tudo bem. Outro dia alguém me perguntou sobre os gatos aqui. Querem ouvir sobre os gatos também, né? Bem, A gente tem que tomar muito cuidado com os gatos, porque se eu tenho gatos soltos dentro do condomínio, se eu tenho eles, por mais que alguém solte ou alguém deixe aí, a gente acaba sendo responsável por esses gatos, porque eles estão em uma área particular. O correto de gatos hoje, se a gente tiver, e a Desinfecta faz isso, ela tem um projeto desse, ela pode capturar esse gato, vai levar para um veterinário, o veterinário vai manter ele no hotel, vai castrar, vai dar um laudo, um atestado dele de sanidade e vai colocar para doação. Então é um processo muito caro, porque a gente até encontrar um tutor, né, para esse gato, isso pode demorar dias e talvez nem ter interesse. Então, não vale a pena a gente deixar essas populações crescendo e ter ações mais energéticas com mais energia, né, com aqueles que estiverem soltando ou causando esse tipo de situação dentro do condomínio. Luciano, aqui no bairro a gente tem caso assim, de uma rua com uma incidência maior de escorpião. O que caracteriza isso e o que poderia estar fazendo com relação a isso? A nossa maior preocupação, quando eu falo de escorpião, ele está se alimentando de alguma outra coisa. Ele está se alimentando principalmente de insetos, pode ser barata. Nós temos que entender se eu não tenho uma linha de tubulação ali perto, se eu não tenho uma estrutura que permite a presença de outros insetos e outras pragas que favoreçam a presença do escorpião, porque o escorpião não estará ali se não for por excesso de alimento, aquela população estar ali porque o microclima é muito bom e por excesso de alimento. Então, o objetivo é saber como é que está o controle químico nessas áreas, como é que está o controle químico naquela região e saber se não tem um desses pontos fracos aí em relação a essa tubulação. Se eu não tenho um criadouro ali, a gente ainda não percebeu. Aproveitando aqui, aqui no bairro a gente tem bastante formiga cortadeira, que a gente está muito dentro da floresta. A gente tem aqui a área de preservação, os 30% aqui, e é uma área relativamente grande. Uhum. Que a gente pode estar fazendo com relação a isso, no tratamento? Assim, áreas desse tipo a gente tem que ter um projeto e saber até onde que é um desequilíbrio. Então, não é só aplicar inseticida, principalmente a área de proteção ambiental, a gente não pode entrar com inseticida sem uma autorização. É muito mais se preocupar e verificar esse projeto para dentro da área do condomínio, para dentro das residências, mas existe hoje, dentro do próprio inseticida, semelhante ao inseticida que a gente utiliza para os cupins, eu tenho alguns inseticidas com algumas estratégias para formigas urbanas, e na área agrícola também e florestal, a gente tem algumas saídas também, e a Desinfecta pode atuar dessa maneira pela estratégia que nós temos de termos um responsável técnico que é engenheiro agrônomo, por ter uma equipe, ter registro no CREA, então a gente também pode avaliar esses projetos para controle de formigas nessas áreas verdes. Mas assim, tem que existir um projeto. Alguém mais?
Acho que é isso, Márcio. Acho que é. Pessoal, agradeço, assim, muito a participação de vocês. É legal ver o interesse de todos vocês. Nós temos bastante material nas redes sociais, em WhatsApp, em Instagram. Se vocês quiserem mandar solicitações de orçamento, de material para divulgação, podem encaminhar para aquele e-mail comercial@desinsecta.com.br, que eu já citei para vocês. Podem mandar no meu WhatsApp também, ou naqueles WhatsApp comerciais, que a gente divulga, e para nós é um privilégio poder trabalhar com vocês, distribuir essa informação, porque isso é ciência, e nós estamos falando da utilização de controle químico de inseticidas em áreas urbanas, que estão muito perto a nós, né, aos nossos animais também. Então, quanto mais consciência a gente tiver disso, e do meio ambiente, né, de quanto isso pode afetar o meio ambiente, para nós estaremos num ambiente muito melhor e a gente vai estar num ambiente muito mais seguro. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Obrigado a todos vocês aí, obrigado, Márcio, e quando precisar da gente é só ligar que a gente está à disposição de vocês de novo. Obrigada, Luciano. Obrigado, Luciano. A gente agradece aqui o vídeo aqui para a sessão, a gente disponibiliza para o pessoal que não viu, tá? E é isso aí. Obrigado mesmo aí, agradeço a presença do pessoal também que participou. Legal, então. Obrigado, gente. Uma boa noite aí para todos vocês. Boa noite, obrigado.